Voltamos com o Tocantarte e hoje eu estou conversando com a atriz, jornalista, cantora e produtora cultural Cíntia Abreu. Cíntia, queria que você falasse aí das produções nacionais das quais você fez assessoria de imprensa, você fez toda aquela coisa, até trabalhou em produção e tudo. Fala dessas produções, dessas experiências. Helder, ao longo desses quase 20 anos aqui de Tocantins e de assessorias de imprensa, acho que a mais assim me impressionou recentemente foi a do Rei Roberto Carlos, né? São uns detalhes assim de produção que eu acho que é mais do que uma faculdade de produção cultural que a gente aprendeu. Então, estar nessa equipe da turnê do Rei do Roberto Carlos para o Tocantins me deu uma bagagem para que eu possa também sentir mais tranquilidade de desenvolver outros trabalhos em assessoria. Então, teve o dele, o próprio Paulo Vieira, né, que eu trabalho com ele já há quase 20 anos, desde que o Paulo, ele ainda brinca de quando estava como o Papai Noel da Claro aqui, né, que ele fazia em Taquaralto, na porta das lojas, como palhaço, às vezes até, eu já fazia essa assessoria de imprensa para o Paulo e sigo com ele até hoje, quase 20 anos trabalhando juntos, inclusive hoje, enquanto ele continua na Globo, né. Teve também o 5 Vezes Comédia, que teve no Tocantins com produção da Regina Reis, pela RG Produções, que veio o Bruno Mazeu, vários artistas também. O Lucinho Filho, né? Isso, Lúcio Mauro Filho também teve presente. E muita coisa bacana ao longo desses 20 anos, assim, muitos artistas legais. E foi uma experiência muito, muito completa, uma bagagem que eu levo para a vida. Pois é, como é que você se sente hoje, assim, 20 anos depois, vendo Paulinho Vieira estrela nacional? Como é que você se sente? É um orgulho, sabe, Helder? E o Paulo, ele sempre me ensinou muito desse acreditar dele, né? Ele, desde quando ele era adolescente, que eu conheci vendendo salgado na porta da minha escola, quando eu era adolescente ainda, né? E a gente virou amigo ali quando ele soube que eu fazia teatro no Espaço Cultural e começamos a conversa a partir dali. E o Paulo sempre acreditou que ele chegaria lá. Tanto que eu estava presente na casa dele quando ele falou, o pai dele falou assim, você vai trabalhar na fábrica de salgado, eu vou assinar sua carteira. Ele falou, não, você não vai assinar minha carteira, que a primeira carteira assinada que eu vou ter vai ser na Globo. E isso acabou se concretizando. A primeira carteira assinada que ele teve foi na época que ele trabalhava no Faustão como roteirista, não ainda como ator. Mas é um orgulho muito grande ver onde o Paulo chegou, saber onde ele está hoje e principalmente o quanto ele ensina para a gente por ele sempre ter acreditado que ele já sabia que ele chegaria lá. O Paulo, na realidade, é um orgulho para todo Tocantins, né? E realmente um grande artista, um grande comediante. Agora, Cíntia, falando no Paulo Vieira, ele virou empresário aqui. Ele colocou a Comedy... Comics. Comics. Por que não vingou esse lugar? Ali, além de ser um empreendimento muito grande, né, para Palmas, Palmas ainda não comportava assim, um empreendimento tão grandioso, né? E faltava o público também estar mais presente nesse tipo de atividade. Foi um investimento muito grande para um público pequeno ainda. O público ainda estava tímido, faltou dessa repercussão de Palmas, de abraçar, de chegar, de estar presente. Ou talvez se fosse um empreendimento menor, a gente teria as lotações mais completas em todas as edições de eventos. Agora, voltando à Cíntia atriz, uma curiosidade que eu tenho, eu sempre tive para te perguntar, hoje eu vou te perguntar aqui na frente de todo o nosso público. Como é que você se sente com o Teatro Fernanda Montenegro fechado e com a deficiência de teatros em outras cidades que poderiam já ter casas desse tipo? É muito triste, Helder. Tanto para mim, enquanto atriz, né, por não ter esse espaço para a gente expressar a nossa arte. Tem grupos maravilhosos aqui em Palmas, como tem em todo o Tocantins, onde nem sempre o SESC tem uma estrutura maravilhosa, uma equipe muito bacana, sempre muito receptiva, mas não é o suficiente.
para as produções que a gente tem no estado e para as produções que a gente recebe. O Teatro Fernando Montenegro faz muita falta. Em todas as produções que eu trabalhei, algumas em nacionais, como o Grupo Corpo, alguns balés da cidade, eles não conseguem apresentar em outro local aqui no Tocantins que não seja no Fernando Montenegro, pela capacidade de público e pela estrutura que tem o palco. Então, infelizmente, a gente acaba perdendo muitas produções. Eu mesmo já recebi convites de produções grandiosas, de falarem para mim, não, são 200 lugares só que tem disponível, então a gente não vai, a gente precisa de uma casa mais completa, com estrutura, e infelizmente é uma situação que nesses quase 20 anos de Tocantins, eu acho que nem a metade dele eu vi o Fernando Montenegro aberto, né? Pois é, inclusive até o Teatro de Bolso, Coluna Prestes também fechado, não é isso? Também fechado para reforma. A gente tem esse problema sério de equipamentos culturais aqui no estado. É necessário urgente que ou se consolide essas reformas desse espaço, principalmente agora que a gente está em um ano de tantas produções com incentivos à cultura em âmbito federal, estadual, municipal, mas o que adianta tantos incentivos se essas pessoas não têm onde apresentar o seu produto, né? E como é que o povo está se virando, o povo do teatro? Aonde, como? Pelo menos na minha companhia, que é a Barraca, a gente está indo para a rua, né? Que a Barraca tem esse propósito do teatro de rua. Mas, assim, a gente consegue ir para o teatro de rua, mas eu entendo que nem todas as linguagens artísticas e nem todos os grupos conseguem adaptar os seus trabalhos. O SESC está sendo a nossa sobrevivência, o nosso refúgio, porque é o único atualmente o equipamento cultural que a gente tem completo. A gente ainda tem alguns auditórios, o próprio centro de convenções, mas a gente tem que complementar com luz, som, e nem sempre o recurso é o suficiente para todo esse complemento, né? Pois é, por falar no SESC, a Cena Aberta encenou aí, há pouco tempo atrás, O Pequeno Príncipe, não é isso? Foi bom de público, o povo procura o Teatro do SESC? Sim, o pessoal, o público de Palmas é muito carente da produção cultural, né? Os espetáculos que acontecem aqui, eles têm um intervalo muito grande de acontecimento. Então, quando acontece, é sempre casa cheia. Eu estou na produção do Carlota, que é um espetáculo de dança da Companhia Fox, do Rio de Janeiro, que vem para cá no mês de abril. E eu tô achando que as 2 sessões, pela procura que está tendo, não vai ser suficiente, né? Que com certeza, muito além, eles vão precisar apresentar. Vai ser no SESC. No SESC, dia 18 e 19 de abril. Agora, como atriz, né? Como atriz e produtora cultural, que apelo você faria às autoridades no sentido de que se comovam para criar ambientes melhores, para criar espaços, para criar teatros nessas cidades que eu citei há pouco, do Tocantins? A gente teve pesquisas recentes que mostraram o tanto que rende a cultura com relação à economia, que gera frutos para o turismo, para a geração de emprego, geração de renda. Então, é necessário, não é um investimento que é somente para o bolso do artista. Ter oportunidade de acontecer esse produto cultural, ele gera inúmeras janelas para essa equipe que está trabalhando nos bastidores, para a cidade que está recebendo aquele espetáculo, para os turistas que vão prestigiar ou para o público em geral. É um investimento que inclui educação, assistência social, as mais diversas áreas possíveis. E eu acho que o que falta, principalmente, são os equipamentos culturais aqui no Tocantins. Abrir o Fernando Montenegro, liberar o Memorial Coluna Prestes, termos novas casas de eventos além de Palmas, né? Em Araguaína mesmo nós temos grupos maravilhosos como o Grupo Arte Pau, que não tem um local onde eles possam se apresentar, por mais básico que seja um teatro de bolso como o Memorial Coluna Prestes, a gente não tem em Araguaína. Aqui mais para a região sul, Gurupi, a região sudeste, eu acho que principalmente nessa questão dos equipamentos culturais precisa ser desenvolvidos. E também de investimentos, né? A gente está vendo um boom de investimentos do governo federal, que está refletindo sim na cultura do Tocantins, mas é preciso que o município e que o estado também tenham esse investimento, e não só aplique o que vem de investimento do governo federal. Hoje eu estou conversando com a atriz, jornalista, cantora e produtora cultural Cíntia Abreu. Nós voltamos já já.